Olá, me chamo Kleber Pereira de Almeida. Estou dando andamento na nossa playlist sobre programação orientada a objeto, utilizando a linguagem PHP. No vídeo anterior, tratei sobre os paradigmas de programação para que tenham um melhor entendimento. E agora vamos adentrar em um desses paradigmas, que é o da orientação a objeto. Então, para desenvolver uma aplicação utilizando essa metodologia, nós precisamos entender vários conceitos. Então, após o entendimento desses conceitos, aí sim nós começaremos a pôr em prática. Então, começando, o que é uma classe? O que é um objeto? O que são atributos? O que são métodos? Academicamente falando, uma classe é uma descrição que abstrai um conjunto de objetos com características similares. Mais formalmente, é um conceito que encapsula abstrações de dados e procedimentos que descrevem o conteúdo e o comportamento de entidade do mundo real representadas por objeto. Um objeto é a palavra que refere a um molde ou classe, que passa a existir a partir de uma instância da classe. A classe define o comportamento do objeto usando atributos e métodos. Os atributos, em POO, são os elementos que definem a estrutura de uma classe. Os atributos também são conhecidos como variáveis de classe e podem ser divididos em dois tipos: atributos de instância e atributos de classe. Métodos ou função é uma subrotina ou procedimento ou função associada a um objeto e que possui acesso aos seus dados, as variáveis membro. Ele é executado por um objeto ao receber uma mensagem. Os métodos determinam o comportamento dos objetos de uma classe e são análogos às funções ou procedimentos da programação estruturada. O envio de mensagens, chamada de métodos, pode alterar o estado de um objeto. Então, esse é o conceito acadêmico, isso é o que seu professor espera que você responda ao lhe fazer uma dessas indagações. Mas vamos tornar isso um pouco mais simples, né? Um pouco mais entendível. Então, assim, pessoal, uma classe dentro da POO, ela equivale a um projeto. Então, numa classe, ou seja, num projeto, a gente especifica o que o objeto que vai ser feito em cima desse projeto, o que um objeto vai ter como característica, o que ele vai ter como comportamento, né? Qual o relacionamento dele com outros objetos, qual o encapsulamento, né? A segurança dele, o nível de segurança. Então, a nossa classe ela equivale a um projeto, uma forminha, né? Uma forma para se fazer algo, tá? Então, quando vocês ouvirem esse termo, classe, estamos criando uma classe, entendam que é o nosso projeto, tá? E a partir dele é que nós vamos criar um objeto, beleza? Então, agora um objeto. Vamos definir um objeto também de uma maneira mais simples. Um objeto ele vai ser criado a partir de uma classe. Nós precisamos ter uma classe, ou seja, um projeto, para daí a partir desse projeto nós criarmos o objeto com as características e comportamentos e relacionamento, encapsulamento, segurança ali, né, que estava definido no nosso projeto. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você for criar um objeto celular, então você vai ter um projeto, qual vai ser o peso do celular nesse projeto, né? O peso, o tamanho, né? As dimensões dele, quais os softwares que ele terá, como que ele vai ser carregado, como que vai ter a mensagem de alerta dessa bateria, enfim, isso estará tudo no projeto. A partir dele, nós vamos construir o objeto. E aí, em POO, a gente fala que vai instanciar uma classe. Então, quando a gente usa o termo instanciar, que tem ali, ó,
A classe define o comportamento do objeto. Não. A palavra objeto refere-se a um molde ou classe que passa a existir a partir de uma instância de classe. Então, quando a gente fala que vai instanciar uma classe, a gente nada mais vai fazer do que criar o objeto com aquelas características e comportamentos definidos lá no projeto. Beleza? Atributos. Os atributos nada mais são do que as características. Vocês vão ver aí na literatura, os atributos são citados como propriedades também, na maioria das vezes, tá? Então, propriedades, atributos, características, nós estamos falando da mesma coisa, tá? Então, voltamos lá para o nosso exemplo do celular. Quais seriam os atributos de um aparelho celular? Quais seriam as características, as propriedades? Então eu posso definir como característica o peso do celular, a dimensão dele, né? A cor desse celular. Isso são características do nosso objeto celular que foi instanciado da classe. Entendidos? Bem tranquilo, né? Ali ele diz que tem atributos de instância, atributos de classe. Nesse momento, não quero entrar nesses pormenores para não confundir, tá? Eu quero fazer uma playlist suave, de fácil entendimento. Não quero fazer com um nível alto aqui, porque senão, às vezes eu acho que estou passando um conhecimento e na verdade eu posso estar confundindo vocês, tá? Dando andamento. O que são os métodos? Então, métodos, gente, nada mais são do que comportamentos. Aí dentro do PHP, né, quem já tem um conhecimento do paradigma estruturado, dentro do PHP são as funções. Sabe quando a gente cria uma função, passa lá um parâmetro, resolve e pode ser que tenha retorno, pode ser que não, mas retorna algo. Então, essa função ela é utilizada na programação orientada a objeto, mas nós damos outro nome para ela. Nós damos o nome de métodos. Ah, os atributos, nós também damos um nome dentro do PHP. São as variáveis. Tá? Então, os nossos atributos equivalem às nossas variáveis. Assim como os nossos métodos equivalem às nossas funções dentro do PHP. Beleza? Agora está bem mais tranquilo, né? Suave. E o que são os métodos? Ora, gente, se são comportamentos, são os verbos. Então, meu celular ele pode ligar, chamar, tocar, atender, desligar, vibrar, enfim, clarear. Né? Ele tem diversos comportamentos, diversos, inúmeros comportamentos. Então, quando a gente cria lá o nosso projeto, a nossa classe, nós precisamos definir quais são os atributos, ou seja, as variáveis. Ah, vai ter peso, vai ter tamanho, vai ter cor. Vou minimizar aqui, tá? Ah, e quais são os comportamentos do celular? Ah, ele vai poder ligar, desligar, ele vai poder chamar, né? Vai poder atender, no caso de alguém ligar, vai poder clarear, ligar uma lanterna, uma coisa assim, e vai poder carregar, mas ele vai descarregar também, né? Então, enfim, esses são os comportamentos. Tudo isso tem que ser definido lá na nossa classe, que é o projeto. E aí, a hora que a gente instancia o objeto, isso tudo vem com ele. A hora que você vai fabricar ele, já sai com todos esses atributos e comportamentos. Beleza, pessoal? Espero ter deixado claro aí para vocês a definição desses elementos que são básicos, mas são extremamente necessários para a PO.